Olá, me chamo Luísa e, em nome de todas as autoras, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho científico com o título Time Lag: Impacto das condições climáticas e a prevalência dos casos de dengue em Ribeirão Preto, São Paulo. A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e causada por um vírus do gênero Flavivírus. Com padrão emergente e reemergente, é a arbovirose que mais afeta o homem na atualidade, acometendo de 100 a 400 milhões de pessoas por ano. A sua ocorrência mundial é preponderante em países de clima tropical e subtropical, onde encontra fatores abióticos favoráveis ao seu desenvolvimento, tais como variação climática, perfil pluviométrico, além do processo de crescimento populacional e urbanização. No Brasil, país tropical de grande extensão territorial, com temperaturas elevadas, a doença está presente em todos os estados, registrando maior concentração de casos nas regiões sudeste e centro-oeste do país, e em grande parte da região nordeste. No ano de 2022, o Brasil registrou o maior número de casos absolutos da doença na América Latina, sendo 1.117 casos por 100 mil habitantes. Endêmica no Brasil, a dengue impacta socioeconomicamente o país, devido aos custos com cuidados médicos necessários ao tratamento e hospitalizações, sem mencionar a perda de produtividade e dias não trabalhados. No ano de 2015, por exemplo, a estimativa de custo da doença foi de mais de 804 milhões de reais. Com o valor, seria possível construir e equipar 180 unidades de pronto atendimento, comprar mais de 6 mil ambulâncias com UTI, além de custear mais de 1.000 equipes de saúde da família. É importante destacar que o vetor da dengue apresenta ciclo de vida duplo, no qual as larvas e pupas se desenvolvem em ambientes aquáticos, e os indivíduos adultos são terrestres. O fator temperatura é crucial para o desenvolvimento das larvas, pois, em temperaturas entre 24 e 25 graus Celsius, é registrado o maior índice de eclosão dos ovos do mosquito vetor. O valor decresce significativamente conforme as temperaturas se elevam, apresentando brusca redução em temperaturas de 30 graus Celsius e praticamente inexiste em temperaturas de 35 graus Celsius. O fator chuva, por sua vez, facilita a formação de logradouros propícios a se tornarem um criadouro ideal para a fase aquática do desenvolvimento. O período existente entre a ocorrência das condições climáticas favoráveis à proliferação da doença e a chegada do mosquito à fase adulta, fase em que transmite ativamente a doença, é o time lag que buscamos estabelecer com o trabalho. Considerando o impacto causado pela doença, nosso trabalho teve como objetivo verificar o número de casos de dengue registrados no município de Ribeirão Preto nos últimos 6 anos e as condições climáticas locais, buscando estabelecer a existência de um lapso temporal entre a ocorrência de condições favoráveis à proliferação do mosquito vetor e a curva epidemiológica na região. Com isso, seria possível a elaboração de medidas preventivas a serem aplicadas especificamente no período de tempo existente. Para isso, foram obtidos dados climatológicos junto ao Instituto Meteorológico de Referência e o histórico de casos notificados da doença junto ao Sistema Nacional de Notificações, o SINAM. O município de Ribeirão Preto, localizado no nordeste do estado de São Paulo, apresenta histórico de epidemias de dengue desde a década de 90, registrando padrão crescente a partir do ano de 2006. O padrão endêmico pode estar atrelado ao clima tropical, com verões quentes e úmidos e invernos secos e suaves. Considerando a média histórica, a temperatura máxima em Ribeirão Preto permanece durante grande parte do ano entre 25 e 29 graus Celsius, com tendência a ultrapassar os 30 graus nos meses de setembro e de outubro. Conforme os casos notificados, é possível verificar que, de maneira geral, o aumento no número de notificações de dengue ocorre nos primeiros meses do ano, período abrangido predominantemente pelo verão, que é quente e chuvoso, e por parte do outono, o que seria condizente com a existência do time lag mencionado. A doença se evidencia nos meses em que há um maior volume de chuvas, reforçando a importância da vigilância e de atividades educativas com a população, em especial nestes períodos.
Dentre os anos analisados, gostaríamos de destacar os anos de 2019 e de 2020. O ano de 2019 foi marcado por altos índices de chuvas nos 4 primeiros meses do ano, os quais, aliados à temperatura média de 24 a 25 graus Celsius, nos mostram um aumento no número de casos até 2 meses subsequentes. As chuvas tardias de abril geraram casos registrados da doença até o mês de junho. A partir de julho, os números começam a cair. Com o aumento das precipitações nos meses de novembro e de dezembro, os casos registrados voltam a subir, representando um alto número de casos de dengue já no mês de janeiro de 2020. Portanto, é bastante evidente a existência do time lag entre a ocorrência de condições climáticas favoráveis e o aumento no número de casos da doença. A possibilidade de estabelecer medidas de prevenção específicas a serem aplicadas no lapso temporal verificado é de grande relevância para evitar a infecção e reduzir os gastos com a doença, como também na prevenção de outras doenças. O mosquito Aedes aegypti é o vetor da dengue, da zika, da febre amarela e da chikungunya. Assim, medidas que contenham a proliferação do mosquito geram resultados positivos para as 4 enfermidades. Outro ponto a ser considerado é que, com o processo de urbanização e mudanças climáticas, há um alerta feito pela OMS de que a dengue se tornará endêmica em regiões do planeta que não registravam casos da doença. No presente ano, as Américas tiveram acentuado aumento no número de casos, já superando o ano de 2019, que foi um ano histórico, com maior incidência registrada da doença na região. Assim, podemos concluir que, com a ampliação geográfica da doença, é de suma importância o estabelecimento de novas medidas de prevenção para conter a previsão de distribuição dos casos para o ano de 2050, conforme indicam os estudos. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação. Gostaríamos de agradecer pela atenção conferida ao nosso trabalho.